Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante. Estamos chegando ao término da exposição da carta de Paulo aos Efésios, que muito ensinou e edificou a igreja, falando sobre diversos temas importantes, desde a salvação, a vida como corpo de Cristo, a vida na igreja, a vida doméstica no lar, a vida em sociedade, no que diz respeito à vida profissional, às relações profissionais. E agora Paulo fecha a sua epístola, nos advertindo acerca da realidade espiritual que nos cerca. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo aqui, ele nos transporta a um campo de batalha. Ele nos apresenta a realidade da vida cristã. O que significa seguir ao Senhor, atender o seu chamado, que disse, segue-me. É uma caminhada árdua, onde há oposição, onde há luta, embate e combate. Paulo nos fala do nosso inimigo, das suas artimanhas e sutilezas. Mas Paulo também fala dos recursos que temos em Cristo Jesus. C.S. Lewis, no seu livro As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, logo na sua introdução, ele menciona que, no que diz respeito a esse tema, nós corremos dois riscos. Subestimar o inimigo, a sua realidade, a sua veracidade, aqueles que são céticos, agnósticos, que dizem que o diabo é o próprio homem, que oprime,
que subjuga o seu semelhante, o seu próximo, e assim alguns não acreditam na realidade do inimigo, do diabo. Ao passo que do outro extremo nós temos um outro grupo de pessoa que incorre em outro erro, que é superestimar, é ter um interesse demasiado por esse assunto, é querer se aprofundar no que diz respeito a esse tema. E às vezes acaba se envolvendo com ocultismo, com sociedades e grupos que estudam e que desenvolvem ali essa temática. E isso também constitui um perigo, um erro. Mas a pergunta é, existe uma batalha? Sim. Como ser vencedor? Como ser vencedor nessa batalha? Como não ser uma presa fácil para o nosso inimigo? E olhando para o texto que nós acabamos de ler, a primeira coisa que nós precisamos compreender é a natureza da nossa luta. Nós precisamos entender o que diz respeito a essa luta. Ela não é contra a carne e contra o sangue. Ela não é contra o seu vizinho, ela não é contra o seu cunhado, ela não é contra o seu irmão em Cristo, ela não é contra o seu encarregado, o seu supervisor no seu trabalho. Ela não é contra os homens, porque os homens são o alvo do evangelho. Esse seu vizinho que às vezes incomoda, te persegue, esse seu supervisor encarregado que às vezes te trata de forma injusta, eles devem ser alvos da sua oração, do seu perdão, da sua paciência. E você deve orar pedindo a Deus que transforme e salve essas vidas. Não faça oração imprecatórias sobre eles, mas ore pedindo a misericórdia e o poder de Deus na vida deles. E na verdade o inimigo que está agindo por trás de toda essa situação é Satanás, que ele usa as pessoas que dão brecha, que estão ali sob o seu domínio, porque Jesus disse, quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há meio termo, não há coluna do meio. Ou você está com o Senhor e com o seu povo, ou você está debaixo da ação, da influência do inimigo. Então nós precisamos compreender a natureza dessa luta. Nossos inimigos não são o nosso próximo. Jesus nos mandou fazer o que com os nossos inimigos? Amar os nossos inimigos. Orar pelos que nos perseguem. Vencer o mal com o bem. Colocar brasas sobre a cabeça deles com o nosso bom procedimento. Ele nos mandou amar. Logo, o nosso inimigo que não dá para amar, de fato, é Satanás. O grande inimigo, o verdadeiro inimigo das nossas almas. Essa é uma luta espiritual, mas muito real, muito verdadeira, muito presente. E essa luta começou, o primeiro homem atacado por Satanás foi no Jardim do Éden. Um lugar perfeito, preparado, onde Deus passeava, onde Deus ali frequentava para conversar no final da tarde com o homem e com a mulher. Mas mesmo num ambiente perfeito, onde Deus disse que tudo era bom, o inimigo teve acesso. E qual foi o primeiro ataque do inimigo que ele dirigiu ali contra o homem e a mulher? Foi lançar dúvida acerca da bondade, da fidelidade e do caráter de Deus. Olha, Deus falou que vocês vão morrer? Epa, peraí, não é bem assim não. Cuidado, Deus aí está pintando um cenário assustador demais. É certo que não morrereis. Na verdade, Deus não quer que vocês sejam semelhantes a Ele. E assim Satanás, de forma sutil,
coloca em dúvida a palavra do Senhor. Essa luta espiritual, ela se trava primeiramente contra a nossa mente, contra as nossas convicções, contra a nossa fé. E embora os anos tenham passado, esse continua sendo o ataque preferido de Satanás. Lembra do Senhor Jesus? No deserto? E Satanás é ousado. Ele não temeu enfrentar e atacar o próprio Filho de Deus. E ao chegar diante do Senhor Jesus, ele começa o tentando: olha, se tu és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele não está questionando aqui se de fato Jesus é ou não Filho de Deus. A tentação não é essa. A dúvida que ele está semeando, tentando semear no coração de Jesus, não é se ele é Filho de Deus. Mas sabe o que ele está querendo dizer? Nossa, que tragédia. Que pai esse que você tem. Você sendo Filho de Deus e passando necessidades, passando privações, passando fome. Não, como Filho de Deus você tem que ter fartura, abundância. Então, use o seu poder e transforme essas pedras em pães. Ele não questiona se Jesus é Filho de Deus. Ele questiona o que isso significa. O que significa ser Filho de Deus? Ter uma vida boa, próspera, farta, sem dificuldades. E se isso não está acontecendo com você, é porque esse pai não é tão amoroso assim. Não é tão bondoso assim. Não é tão digno do nosso amor e da nossa gratidão. Onde já se viu? Mas o ponto que eu quero destacar é que com o Senhor Jesus, novamente, Satanás está atacando o quê? As convicções, a fé, a certeza. Satanás ele não está tão preocupado em atacar a nossa saúde, em atacar as nossas finanças, e nos perseguir nesse sentido. Ele pouco se importa se você tem saúde ou não, se você é próspero ou não, se você foi promovido no seu trabalho, se agora você é o diretor do departamento, isso para ele não importa. Ele pode até te dar isso, te oferecer isso. Ele não ofereceu a Jesus? Ele não levou no alto de um pináculo e disse: olha, veja os reinos da terra. Te darei autoridade sobre esses reinos, se prostrado me adorares. Então Satanás ele pode oferecer essa autoridade sobre os reinos da terra. Ele pode oferecer riqueza, prosperidade, promoção. E aí vem um alerta. Às vezes a pessoa que atravessa um momento onde ela está tendo esses ganhos, esses benefícios, automaticamente já vê isso como bênção de Deus. Ah, Deus está me abençoando, Deus está me fazendo próspero. Cuidado, isso pode ser enganoso. Vamos imaginar um crente vivendo uma vida fria, apática, de inércia, de afastamento da comunhão na igreja, de mundanismo e carnalidade, sem vida de oração, sem vida de piedade, porém cada vez mais e mais envolvido com o mundo e com a amizade do mundo. E esse indivíduo, mesmo neste cenário decadente e deprimente de vida cristã, ele obtém sucesso aí fora. Sucesso profissional nos seus negócios. E aí você vai dizer que é Deus que está abençoando? É Deus que o está fazendo prosperar? É complicado, né? Isso muito bem pode ser até vindo do inimigo. Sabe para quê? Produzir uma falsa sensação de paz, de prosperidade, de bênção, fazendo aquele indivíduo pensar e acreditar: está vendo? Deus não se importa tanto com essas coisas.
Estar na igreja todo domingo, participar das sociedades, ajudar no trabalho do Senhor, evangelizar. Tudo bem, mas se não fizer, Deus abençoa do mesmo jeito. Deus está abençoando minha vida. Veja, olha aqui. Troquei de carro, troquei de casa. É bênção de Deus. E é isso que o inimigo quer. Que ele pense que Deus está satisfeito com a vida dele, aprovando, abençoando, porém continue um zero à esquerda, um inútil, sem frutos, e talvez com essa falsa sensação de paz, caminhando para a perdição eterna. Muito bem, irmãos, o ponto que eu estou aqui destacando é que nessa batalha espiritual, o nosso inimigo, ele vai lançar seus dardos inflamados de dúvida, de ceticismo, de incredulidade contra a nossa fé, contra as nossas convicções, tá? Ele quer nos esfriar na fé, nos desanimar, nos entristecer, nos desmotivar. Nós estamos em luta contra o diabo, contra a carne, a nossa velha natureza, o velho homem que ainda vive e habita em nós, que deve ser mortificado a cada manhã. É como se o velho homem levantasse a tampa do caixão, olhasse os raios do sol e tentasse se reerguer. E a nossa tarefa é, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, manter aquele velho homem ali. Até o dia em que seremos plenamente libertos da presença do pecado em nós, na nossa natureza. No dia em que seremos glorificados. No dia em que seremos livres do corpo desta morte. Mas enquanto esse dia não acontece, nós temos que conviver com essa velha natureza. Esse velho jeito de ser, viver e pensar. Temos também como inimigo o mundo. Mundo aqui, essa mentalidade que domina a nossa época. Esse espírito da época, onde as pessoas estão preocupadas e correm apenas em busca da sua satisfação, do seu prazer, dos seus projetos, de uma vida confortável, de uma vida estável, sem se preocupar com a eternidade, mas querendo o prazer, a realização hoje, agora. Contra esse mundo, essa mentalidade que está aí. E Satanás assim ele age com pressão, com intimidação, rugindo como se fosse um leão. Ele gosta de imitar. A Bíblia diz, se necessário for, ele se transforma até em anjo de luz. E a Bíblia diz que ele ruge como leão. Mas quem é o verdadeiro leão na Bíblia? Quem é o leão da tribo de Judá que venceu, que reina e reinará para todo sempre? Satanás ele tenta se passar como um leão, mas ele é um gatinho que mia. Porque o verdadeiro leão é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que venceu a morte, que venceu a cruz. E Satanás ofereceu a ele autoridade nos reinos dessa terra, através de um atalho. Me adora. Mas o que acontece em Mateus 28? Jesus é fiel e segue o caminho da cruz, do sofrimento, da oposição. Mas ele é glorificado, ele é exaltado. Ele se assenta no trono que está à destra do Pai. E ele diz aos seus discípulos, toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. Mas não apenas nos reinos deste mundo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. No meu nome, no meu poder, na minha autoridade. Jesus nos dá a grande comissão. E nós não vamos no nosso nome, na nossa autoridade, no nosso poder. Mas no nome, na autoridade e no poder do nosso Senhor, que venceu e que está vivo. Irmãos,
olhando para esse cenário da nossa batalha, eu frisei aqui uma batalha interna, uma batalha mental, uma batalha que se dá para enfraquecer a nossa fé, as nossas convicções. Mas uma vez que a nossa fé é abalada, as nossas convicções são ali estremecidas, enfraquecidas, essa batalha vai alcançar também o mundo à nossa volta, a nossa família. No capítulo 5, Paulo adverte sobre a necessidade de vivermos o evangelho no nosso lar. E ali também é um campo de batalha. Quantas vezes o inimigo se levanta para atacar a nossa casa, para roubar a paz, a alegria. É o marido que às vezes se endivida, quer viver um padrão de vida que não é o dele, porque o vizinho trocou de carro, porque o irmão trocou de carro, porque o vizinho viajou não sei para onde, para a Europa. Não, eu também tenho que ir. E aí ele divide aquilo em 70 vezes lá na agência de turismo. Ele pega lá um carnê de 70 meses lá da concessionária. E sabe o que acontece? A renda começa a cair, dá uma reviravolta no trabalho. E quando vê em casa já começa a ter discussão, contenda. Mas não foi o diabo não, meu irmão. Não foi o inimigo não. Foi falta de sabedoria. Foi um passo não medido, não avaliado. E aí, uma família que gozava paz, alegria, com simplicidade, com singeleza. Mas às vezes, querer viver um padrão de vida que não é o nosso, nesse momento, e aí vem a tristeza. Vem a falta de paz, a discussão, a falta de alegria de vir para a igreja, a falta de alegria de servir ao Senhor. Porque às vezes você está aqui sentado ouvindo essa palavra, mas a sua cabeça está pensando, dia 5 está chegando, vai vencer de novo, é a segunda prestação atrasada. No ambiente da nossa casa, situações que podem tirar a nossa paz, divórcio, tentações, é aquele colega de trabalho que vive te elogiando. Nossa, você se veste tão bem, olha, arrumou o cabelo, está diferente. E os elogios vêm. E se às vezes você não tem o elogio em casa do marido, o reconhecimento em casa do marido, mas lá fora, situações, circunstâncias, e você tem que se proteger. Você não pode permitir que essa situação avance, que essa conversinha sem futuro avance. Coloque limites, como mulher de Deus. Não deixe ele pensar, esse colega de trabalho, que você é como as demais, como as outras. Porque você não é. Mas são as tentações, os dardos do inimigo, para que de maneira sutil a desgraça se instale no nosso lar e na nossa família. Jovens, adolescentes, vocês também são alvos do inimigo. E muito mais, sabe por quê? Porque vocês têm uma vida inteira para servir ao Senhor. Uma vida inteira para dar frutos na obra do Senhor. A vida de vocês entregue nas mãos de Deus pode ser uma grande bênção. Porque quem está lá com seus 60, 70, 80, já deu ali o seu sangue, o seu suor. Vocês estão numa fase da vida onde vocês podem ter uma grande produtividade no reino de Deus. Então ele quer desanimar, ele quer entristecer, ele quer afastar, e ele vai enviar tentações. É o namoro errado, um namoro onde não há limites, onde tudo é permitido. Depois a gente pede perdão, depois a gente confessa. É o namoro talvez com a pessoa errada. Olha, só falta ser crente, mas ele é tão bonzinho, é tão gentil, tão simpático, é um gentleman. Só não é crente, como se isso fosse, né? A nossa vida, não dá para a gente dividir ela como se fosse uma pizza. Já viu? Você pega uma pizza lá, ontem teve bastante aqui, né?
Então tem lá os 8 pedaços: minha vida profissional, minha vida acadêmica, minha vida familiar, e você vai dividindo, né? Cada pedacinho da pizza, minha vida sentimental, amorosa. E aí a pessoa fala: Deus, cuida da minha vida financeira, cuida da minha vida acadêmica, cuida da minha vida profissional, abre as portas, abençoa, me faz prosperar. Mas Deus, a vida sentimental, bem, deixa comigo. Vai que isso apronta para o meu lado. Olha a desconfiança, né? De que Deus tem algo para você que não é bom. Deixa que eu cuido da minha vida sentimental. Meus irmãos, a vida cristã, ela não é apenas um pedacinho da pizza. Ela é a massa. A vida cristã, a caminhada com o Senhor Jesus, é a massa. E aí você vai dividir a pizza meio a meio, 2 sabores, mas a massa é uma só. Você é discípulo de Jesus e filho de Deus na sua universidade, no seu trabalho, no seu namoro, no seu lazer, na maneira como você administra as suas finanças. Você não deixou de ser crente. Você não vai ligar o botãozinho de servo de Deus, discípulo de Deus no domingo. Epa, domingo, EBD, aperta o botão, põe a capa, pega a Bíblia. É o pedacinho da pizza religiosidade, espiritualidade. Termina o culto, chegou em casa, desliga o botão. Bem, agora é a vida familiar. Não. Você é um discípulo, um servo, uma serva de Deus, um filho de Deus, em todos esses ambientes, papéis e lugares. É isso que Paulo nos ensina. Que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Como patrão, como empregado, como marido, como esposa, como filho. Seja qual for o papel que você estiver desempenhando, você é um filho de Deus. Um campo de batalha, além da família, pode ser a igreja. O inimigo se levanta contra a igreja. Se levanta contra a palavra que é pregada. Se levanta contra a nossa comunhão, a nossa unidade, semeando tristezas, decepções, descontentamentos, nos afastando. De maneira que nós não podemos, às vezes, dar um abraço sincero e alegre no irmão. Porque no nosso coração está guardado ali ressentimento. Porque num dado momento aquele irmão não agiu como nós esperávamos. Como nós imaginávamos que ele tinha que agir. Logo ele me traiu, ele me decepcionou. E olha que às vezes nós estamos falando de expectativas irreais. Era uma expectativa que você tinha em relação ao irmão que não tinha amparo bíblico, base bíblica. Talvez o que foi atacado ali foi a sua vaidade, a sua soberba, o seu desejo de ser enaltecido. Talvez aquele irmão não afagou o seu ego e você ficou magoado com ele. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Ira, amargura, falta de perdão é dar lugar ao diabo na nossa vida e na vida da igreja. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde disso. Como disse o salmista: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Então, essa é a natureza da nossa luta. Os nossos verdadeiros inimigos, compreender quem são nossos verdadeiros inimigos. O texto aqui já falou, já apresentou no verso 11, o diabo. Nos versos seguintes ali, verso 12, principados, potestades, dominadores, todo esse exército, todas essas hostes da maldade que estão a serviço de Satanás, são o nosso verdadeiro inimigo. Mas nós precisamos compreender que nós não estamos nessa batalha à deriva, sozinhos, largados, abandonados. Deus já fez provisão, Deus já preparou os recursos dessa batalha. Você não precisa temer ao diabo, você não precisa viver assustado e assombrado pelo diabo. A Bíblia nos manda temer a Deus, nos sujeitarmos a Deus,
nos humilharmos diante de Deus. E com relação ao diabo, o que a Bíblia nos manda fazer é resistir. Resistir. E a maneira como o Senhor Jesus resistiu a Satanás foi ficando enraizado, fincado na palavra de Deus, nas promessas de Deus. É a nossa confiança e a nossa convicção de que essa palavra é fiel e verdadeira, de que Deus não é homem, não pode mentir. Não importa as circunstâncias às nossas voltas, não importa se o choro está durando uma noite, não importa se estamos vivendo o dia mau, o dia da tribulação, o dia da aflição, o dia onde parece que todo o inferno se levantou contra nós. Mas saiba que nada acontece fora da supervisão de Deus. Nada. Satanás não tem essa autonomia, autoridade para se levantar contra o Filho de Deus sem a autorização de Deus. E Deus o permite, o autoriza com um propósito: o nosso fortalecimento, provar a nossa fé, produzir em nós maturidade. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja passando por um momento de vale, de sombra, de morte, de temor, de terror, de aflição. E sabe o que Deus está fazendo? Ele está querendo mostrar para você o que tem no seu coração. Porque Ele já sabe. Ele não precisa te provar para saber o que há no seu coração, para não saber o tamanho da sua fé. Deus já sabe. Quem não sabe somos nós. Lembra de Pedro? Senhor, estou pronto para seguir-te até a morte. Olha, né? Que ousado, que homem de fé. E Jesus fala: Pedro, Satanás te pediu para te peneirar. Satanás te pediu para te moer. Mas eu roguei ao Pai por ti. E a tentação para Pedro veio. E aquele Pedro tão cheio de certeza, tão cheio de convicção e fé, se achando tão fervoroso, Deus mostrou para ele que ele não era isso tudo. Mas nessa luta, nós não deixamos os soldados feridos para trás. Nós não abandonamos os soldados caídos no campo de batalha. O Senhor Jesus foi até Pedro e o restaurou, e o levantou, e o colocou ali como aquele que iria conduzir e dirigir a igreja, aquele que ia ser um instrumento de Deus. Caiu, negou, mas não foi abandonado, foi restaurado. As armas dessa batalha, meus irmãos, são as batalhas que o Senhor Jesus conquistou para nós. O seu Espírito, a sua palavra, a fé, a verdade. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Jovens, esse mês nós estudamos muito sobre a verdade. E olha ela aqui mais uma vez. Nós devemos nos cingir com essa verdade, que é o próprio Cristo, que é a sua palavra, a palavra de Deus. O Senhor Jesus é o caminho e a verdade. E nós devemos nos cingir, nos prepararmos para essa batalha com isso. Com essa justiça que não é nossa, essa justiça que foi derramada, imputada sobre nós, é a justiça de Cristo. Essa paz que não é nossa, porque nós vivíamos em guerra interna. Essa paz que foi lançada sobre os nossos corações, porque fomos justificados. Justificados com Deus, temos, pois, paz. E tudo isso por meio da fé, o escudo da fé. Quando vier os dardos, as lanças, as dúvidas, a fé. Não fé na fé. Não fé no pensamento positivo. Não fé em declarações positivas. Fé na palavra de Deus. Fé nas suas promessas.
Foi assim que Jesus rebateu os ataques do inimigo. E é assim que nós temos que fazer. Orando em todo o tempo, vigiando com perseverança. Muito bem, meus irmãos. Por fim, Paulo vai nos lembrar que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Essa provação, essa luta que nós atravessamos, o sofrimento, ele se repete na vida de todos os irmãos. Não tema o diabo, não viva assombrado pelo diabo. Ele quer se fazer passar por um leão, mas o leão está do nosso lado. Aslan está do nosso lado. E por isso nós não precisamos nos desesperar. Por isso nós não precisamos nos apavorar. Nós temos que ficar firmes no Senhor e na sua palavra e na força do seu poder. Há uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor. Acorde para isso. Acorde. E essa batalha se concentra, em primeiro lugar, em conquistar a nossa mente, as nossas convicções, os nossos valores. A maior arma de Satanás é a mentira e o engano. Mas em Cristo nós estamos numa posição vitoriosa. Somos mais do que vencedores. Porque nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem espada, nem fome, nem nudez, nem principado, nem potestade. Nada nem ninguém. Em 1 de Pedro, eu quero terminar lendo esses versos de Pedro, aquele que sabe, aquele que experimentou o que é ser atacado por Satanás, nas convicções, aquele que foi preso por causa do amor do Evangelho, foi açoitado por pregar a palavra de Deus, foi martirizado por sua fé. Pedro, aquele que Satanás pediu para peneirar, para moer. Ele nos diz assim, na sua primeira epístola, capítulo 5, versos 8 a 11. Irmãos, segunda igreja, sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, semelhante, como se fosse um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.